Bom, turma, nós passamos agora por 2 meses falando de nós mesmos, do nosso corpo físico, da nossa matéria e das nossas emoções ligadas a nós. Então a gente passou agora, nas últimas aulas, já fazem 2 meses, buscando na nossa vida um posicionamento em relação a quê? A nós. Porque a gente começou esse curso falando do ambiente, depois falando dos nossos talentos, depois do relacionamento com as pessoas no geral, depois das pessoas que a gente ama. E aí começou a criar uma outra estrutura de raciocínio, de reflexão, porque depois a gente começou a falar do nosso relacionamento com nós mesmos. E esse relacionamento são os mais sérios. Como a gente relaciona? Como a gente se vê fisicamente, ou na matéria, ou nas emoções. Como a gente se enxerga, como a gente se cuida. E tem a ver com autocuidado, autoconhecimento, autodisciplina, foi o que a gente falou agora nos últimos. Autocuidado, amor próprio, tudo relacionado a nós. E olha só que bacana a gente ver, né? Parte disso que a gente viu vai ser passageiro, porque quando a gente for, a nossa matéria e o nosso corpo físico vai ficar, né? A gente, num outro plano, a gente não vai usar mais isso. Mas, ao mesmo tempo, as conquistas que você faz em relação à sua vida, você mesmo, seu crescimento pessoal, como você faz as coisas, isso vai ficar, isso não vai embora. Porque isso vai refletir nas nossas emoções em relação a nós. Porque vamos colocar os relacionamentos com os outros. Num outro tempo, serão outras pessoas. Num outro tempo, ainda será nós com a gente mesma. Resgatar, e essa é a pausa da terceira conexão. Trabalhar esse resgate de autoadmiração, de gostar de quem você está sendo e o que não gostar de melhorar. Não vamos passar por essas duas partes do ser, que é o ser físico e o ser sensorial, liso. Isso eu não gostei, mas deixa pra lá, não vou. Volta a assistir algum vídeo, algum pedacinho que aquilo tocou mais. Você sabe aonde está pegando e o que está pegando. E vamos corrigir. Porque na terceira conexão, ninguém pode interferir. Não há amor de mãe, de pai, de marido, de esposa, de filho que supra a carência que a gente tem na terceira conexão. Você não se admira em algum momento da sua vida, você não admira alguma coisa que você já tenha feito ou que você está fazendo, você não gosta, muda, porque dá tempo. Não dá, agora eu já fiz. Muda o seu olhar sobre esse fato. Não deixa, não leva para frente algum mal-estar de você com você mesmo. Não faça isso.
Porque isso vira doença. As doenças, elas têm várias causas. Quando uma pessoa está doente, isso é consequência de várias atitudes, de vários sentimentos, de alimentos, de tudo. Tem uma confusão que a gente faz aí no meio da vida que acaba gerando uma doença. A gente sai do estado saudável, um estado bom de saúde, e vai dar de encontro com mal-estar, com indisposição, com quadro de dor, de fraqueza, mas essas coisas não vêm primeiro, elas são consequência. E eu diria que pelo menos 50% de tudo de ruim que a gente tem em relação à nossa saúde, tanto emocional quanto física ou material, tem a ver com a terceira conexão. O restante a gente pode jogar para as outras partes do ser, para as 8 partes do ser. Alguma coisa é kármica, alguma coisa foi uma má escolha de ser alma, na segunda conexão. A mesa trabalha muito a segunda conexão, que a gente vai daqui a pouquinho, a gente já está indo para lá. Mas não pode esquecer que a gente trabalha a segunda conexão para atingir a terceira conexão. O propósito maior da mesa reikiana é para atingir, para melhorar a atuação das partes do ser que compõem a terceira conexão. Toda a espiritualidade trouxe tudo isso, esse conhecimento para nós, para atingir a nossa terceira conexão, as nossas emoções e a nossa saúde. Se não fosse importante a gente cuidar do relacionamento que nós temos com a gente mesmo, se não fosse importante para a espiritualidade aliviar as nossas dores, por que eles trariam esse trabalho tão grandioso das 10 partes do ser? Eu sempre penso nisso. Uma dor nossa, um problema nosso, de alguma forma comoveu a espiritualidade, porque eles estão intercedendo. São seres que já passaram por isso e compreendem as nossas inseguranças, as nossas ilusões. Então eu queria agora que essa aula e as próximas aulas, antes da gente chegar na segunda conexão, fosse de reflexão, autorreflexão, para a gente não avançar, para a gente não ir para frente sem resolver os nossos problemas com a gente mesmo. Porque vamos lembrar, o que somos tem a ver com a maneira que a gente se enxerga. Nós estamos num corpo físico que é resultado de emoções, de sentimentos em relação principalmente a nós. Os outros muda a vida, muda o contexto, são outras pessoas. Mas aquilo que eu sou em relação a mim, o autorrespeito, o que eu faço em relação à minha vida, a autovalorização, interfere no que o outro vai sentir por mim. Não importa se é o Joãozinho, se é o Zé, se é uma situação mais diversa do mundo. Sempre as coisas e as pessoas e o mundo vai olhar a gente a partir do olhar que a gente tem sobre a nossa vida. Nunca é lá fora. Essa é a maior lição da espiritualidade, nunca é lá fora. A nossa infelicidade, as nossas doenças nunca é culpa de alguém ou de alguma situação externa.
Nunca. Se de uma vez por todas a gente conseguir entender isso, a gente pode passar para as próximas etapas, para a segunda conexão, para as próximas partes do ser, que vai ser a nossa essência. Aí nós vamos entrar na nossa essência, mas sabendo que ninguém, em hipótese alguma, é responsável pela nossa vida ou pela nossa felicidade. A menos quando a gente é criança, pequenininha, que não tem ainda autonomia. Mas a partir do momento que a gente se torna adulto, essa responsabilidade é nossa. E isso já muda algumas coisas. Porque aí a gente, olha, a percepção que a gente tem aqui na terceira conexão vai refletir na segunda, na primeira, na quarta e na quinta. Por quê? Simples assim. Se eu sou o único responsável pela minha vida, se Deus deu essa vida para que eu cresça, então os outros eus, as outras pessoas que também são eus individualizados, também são os únicos responsáveis pelo seu próprio crescimento. E isso liberta. Você pode ficar desconcertado quando a gente começa a acreditar nisso, porque aí o que está errado você vai ter que corrigir, certo? Por que a gente pode ficar desconfortável com isso? Porque o que não está bom, então eu sou responsável, eu vou ter que fazer essa correção, esse ajuste, tá? Mas aí também, de outra forma, liberta. Por quê? Porque o outro, qualquer que seja o outro, também é responsável por si. Isso tira a nossa culpa. Isso tira o peso de carregar todo mundo nas costas. Aliás, se você tem algum problema de coluna, esse pode ser um dos motivos, porque fica pesado. Fica sempre muito pesado carregar alguém, cada um com o seu peso, cada um com a sua história. E nós temos a nossa história para formar. E tudo vai começar com o quanto eu sou capaz de respeitar o que eu sinto. Ser sensorial é o que sente. Tem 2 sentimentos que você tem que prestar atenção, muita atenção. O que eu sinto é bom ou o que eu sinto é ruim? Ai, mas eu devo fazer isso. Tá, vamos voltar à pergunta. Você está fazendo algo na sua vida, mas não gosta do que está fazendo. Você aceita uma situação na sua vida que você não suporta. A questão é, por quê? Qual o sentido de eu fazer isso? Eu quero até caminhar um pouco com vocês, para a gente conversar sobre isso. Porque essa é uma questão que eu gostaria de conversar, se eu pudesse, ali com vocês pessoalmente, sobre isso mesmo. Então sinta-se que a gente está refletindo sobre as nossas vidas juntos aqui, se estivessem presentes, que eu quero te trazer bem perto de mim, para a gente começar a pensar na nossa vida. A nossa vida não está como eu gostaria que ela estivesse. O meu corpo não está como eu gostaria que estivesse. A minha vida material não é boa. Eu ando muito triste, sozinho, sentindo um vazio muito grande. Não está faltando alguém na sua vida. Esse vazio não é por falta de pessoas, é por falta de você. Nós preenchemos a nossa vida, nós mudamos a nossa vida. Nós
somos responsáveis por aquilo que nós sentimos. Então, se você me falar, mas tem algumas coisas na minha vida que eu não gosto, mas eu não sei o que fazer, tem que ser assim. Por que que tem que ser assim? Quem te falou isso? Quem disse que as coisas têm que ser de uma maneira que você não está satisfeito? E se isso é bom, me fala por que que isso é bom. Conservar algo na sua vida que te faz mal, olha, uma pessoa não, na verdade foi um ser espiritual, me falou uma coisa uma vez, e isso foi fundamental. Talvez eu já até tenha falado para vocês nesses vídeos, eu não estou lembrada. Eu estava passando uma situação muito ruim. E o que eu esperava dessa situação? Que no final as coisas iam ficar bem. E aí esse ser perguntou para mim: por que que você espera que no final as coisas vão ficar bem? Eu falei, porque eu estou fazendo tudo certo. Então, no final das contas, tudo vai ficar bem. Deve ser isso que eu tenho que fazer. E aí ele explicou assim, fez muito sentido para mim, porque isso é uma outra coisa para ser conversada. O que você faz tem algum sentido para fazer? Aí ele explicou e fez muito sentido. O que você está vivendo agora, se não for bom, não pode acabar bem. No final das contas, não vai ser uma coisa boa. Aí eu pensava, não, porque eu guardava uma crença de que, mesmo que eu imaginasse que tudo estava errado, mas no final tudo ia acabar bem. E não, ele me mostrou que não. Que se eu estivesse me sentindo muito mal com o que estava acontecendo, não tinha como o resultado de várias situações péssimas acabar bem. Eu falei, então tem alguma coisa errada, porque eu só aceitava uma situação X da minha vida porque eu acreditava que no final das contas tudo ia acabar bem. E é uma sequência, é isso que eu estou querendo dizer aqui. É uma sequência de fatos. Não estou gostando do que eu estou vivendo, eu tenho que mudar isso que eu não estou gostando. Tanto é que depois eu passei os próximos anos, porque eu ainda não tinha autoestima tão elevada para lidar com essa situação, brigando pelos meus direitos. E consegui me impor numa relação, mas isso custou muito, porque o que eu entendi depois que passou, não era que eu tinha esperança que as coisas fossem acabar bem e acabassem por si. Eu queria que acabasse por si só, eu não queria fazer nada. Eu não tinha forças para fazer alguma coisa, para mudar aquela situação. Então eu ficava me iludindo que no final das contas tudo ia dar certo. E lógico que não ia dar certo. Ia acabar, sabe em quê? Provavelmente num câncer. Porque é o que eu vi muita gente, muitas histórias acabando. Você entra num processo tão confuso, que aí você já não tem mais estrutura, equilíbrio para lidar com aquilo. Aí a doença se instala, que é uma desorganização total. Suas células não sabem nem por onde ir. Por quê? Porque você vai deixando de resolver a sua vida, você vai deixando de arrumar, de organizar as coisas que não estão encaixadas, deixando o tempo resolver isso. E o tempo não vai resolver isso. Pelo contrário, as coisas vão piorar um pouco mais. Sempre. Você não resolve uma coisa que está acontecendo na sua vida, esperando que sozinho as coisas vão se ajeitar. As coisas não vão se ajeitar sozinhas, não é para ser assim. Onde está a nossa evolução? Se fosse para ser assim, qual é a nossa responsabilidade de ação, de mudança de comportamento, de crescimento, de evolução? Gente, não tem. Uma situação está indo mal, você está se relacionando mal com uma pessoa, você está tendo um desgaste muito grande com um grupo, alguma coisa está errada e você joga para a vida resolver isso sozinho. Como se a vida fosse
responsável na hora olha, pensa assim, na hora da gente arrumar as confusões, as trocas de valores, a hora que a gente arruma os problemas, a gente arruma sozinho. Aí, na hora que tem que resolver isso para mudar a situação, o que a gente faz? A gente joga para o mundo. Não, uma hora isso vai se resolver. Uma hora Deus vai ver o que está acontecendo comigo e vai me ajudar. Ele já te deu a própria vida. Te deu inteligência. E vai deixar você resolver isso por você. Por amor a você. Eu tenho certeza que a espiritualidade teria toda a chance do mundo para corrigir a nossa vida em um dia. Se eles pudessem, se os seres de luz pudessem, porque eles não podem, isso é infringir o livre-arbítrio. Isso é antiético. Se eles pudessem, eles iam parar na nossa frente. E eu falo assim, peraí, resolve assim, 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 vou tirar essa pessoa do seu caminho, vou fazer isso, vou colocar, você vai receber um dinheiro, você vai receber, pronto, sua vida está arrumada. Em uma hora, muito menos, os seres de luz resolveriam todos os relacionamentos da gente, toda a nossa condição financeira, todas as emoções. Ó, esse aqui, ó, fulano se perdoa, esse aqui, vou tirar essa mágoa do seu coração, vou tirar esse desentendimento e vou resolver. Mas não é assim. Todos os problemas que existem na nossa vida têm que ser resolvidos por nós. E a terceira conexão mostra pra gente que para resolver algum problema, a gente precisa se reconhecer como um ser responsável por si mesmo. Isso já liquida algumas pendências, tipo, então eu não sou responsável por ninguém? Não. Não é responsável por ninguém, pelo crescimento de ninguém. Claro, você vai desenvolver solidariedade, compaixão, empatia, amor, todas as outras partes do ser, todas as partes do ser fazem com que a gente cresça. Mas o que eu estou dizendo nesse momento é que a responsabilidade de resolver os problemas, as angústias, as más escolhas que a gente fez até o momento, é nossa. Essa autocorreção é nossa. Não espere por um milagre. E isso de alguma forma me libertou, porque eu esperava um milagre, que alguma hora ia aparecer um anjo que fosse dissolver todos os meus problemas. Mas ao mesmo tempo me libertou de ser responsável por todas as outras pessoas. Então tudo que eu fizer para os outros me torna uma pessoa melhor. Maravilha. Mas eu jamais vou evoluir 1 milímetro o espírito de alguém. Isso não é assim. Então, por mais que eu resolva o problema dos outros, os outros continuarão tendo problemas, porque eles não aprenderam a resolver. Então, eu preciso me concentrar e aprender a resolver os meus problemas. E parar de fingir que não existe problema, porque existem. E se você não tiver nenhum problema, significa que você não está nem saindo do lugar. Isso já é um problema. Porque toda vez que você faz algo, você tem desafios. Pode não ser exatamente problemas, mas você tem desafios para enfrentar. Cada vez que você resolve prosperar, se melhorar, você tem desafios. Compulsões para você se tratar, vícios de comportamento, um maior planejamento. Você sempre vai ter algo para fazer por você. Isso não cessa nunca. Só se você quiser parar. Mas a gente não vai parar. Se a gente chegou até aqui e a gente está fechando esse pensamento entre o ser sensorial e o ser físico, entre a nossa matéria e o nosso corpo, a gente vai se olhar. A ideia é olhar a nossa vida, olhando para nós. Como andam as minhas emoções, como anda o meu presente. Estou muito magoada, tem relacionamentos que eu preciso resolver, eu vou resolver. Vai atrás do que você tem que resolver. Eu tenho que resolver problemas do passado, vai atrás dos problemas do passado. Isso está refletindo
no seu presente e vai refletir no seu futuro. Ah, são questões que eu não quero mexer, mas precisa mexer. Ah, eu tenho um relacionamento com a minha mãe, ou com meu pai, ou com meu irmão, isso não foi resolvido, resolva. Ah, mas já passou, as pessoas já morreram, resolva. Faça uma terapia, vai a fundo. Tem constelação familiar. Gente, tem tantas terapias, hoje nós temos tantas terapias. Por quê? Porque todos os seus traumas, todos os seus problemas, os seus medos, todas as suas dúvidas, tudo aquilo que ficou, toda a rejeição que você já teve, que você já sentiu do mundo, todos os apertos, está aí em você, está na sua carne. Nós somos resultado disso. Quanto mais limpa, e não há sujeira que não se limpe, quanto mais limpa estivermos, e isso precisa de cuidado. Quanto mais as nossas emoções, a gente está falando sensorial, ele sentiu até esse momento e ele vai continuar sentindo por toda a eternidade. Não sinto coisas boas por mim. Por quê? Por que você não sente coisas boas? Você está tranquilo em relação a você? Ah, eu tô sim. Eu me amo o suficiente para cuidar da minha vida. Nossa, gente. Essa é a frase que todos os dias deveria ser repetida. Eu me amo o suficiente para cuidar todos os dias da minha vida. Ninguém vai resolver as minhas pendências, ninguém vai resolver as minhas frustrações. Se eu tiver que perdoar pessoas, cuidar dos meus traumas, se eu tiver que melhorar, eu tenho que fazer isso. Ninguém vai fazer isso por mim. Tem algumas regras que a gente aprendeu a seguir que não funcionam. Para o sensorial não funciona. Você tem que gostar disso. Isso é bom para você. Não, muita coisa não foi bom pra gente. E muita coisa nunca vai ser bom pra gente, porque somos muito diferentes uns dos outros. E alguém inventou uma regra. E alguém se colocou acima de nós. Nós somos os únicos responsáveis pela nossa vida. Se a vida não estiver boa, o problema é nosso. E nós precisamos aprender a lidar com a gente. A gente já sabe como a gente funciona. Pelo menos já era para saber. Pelo menos já era para desconfiar o que você gosta e o que você não gosta. Quando você fica bem, quando você tem conhecimento dos seus gostos, lembra daquele jogo rápido que você gosta? Ainda estava falando com uma aluna assim, você fez aquele exercício do jogo rápido? Aí essa pessoa falou assim, eu fiz e foi até fácil de descobrir. Eu gosto disso, daquilo. Eu falei da cor, da música. Tá. E na sua vida tem muito disso? Aí ela ficou séria. Não. Então tá bom. Pelo menos você já sabe. Já sabe do que você gosta. Agora tem que trazer para a vida. Esse é o próximo passo. Porque só já saber... a brincadeira foi da pizza ainda. Só saber que você adora pizza de mussarela, mas na hora que vai pedir a pizza, você nunca pede a pizza que você gosta. Então não faz diferença você saber. É saber e saber como lidar com isso. Como trazer para a sua vida as coisas que te fazem bem. E o que é melhor para você. Tem algumas regras que foram impostas para a gente e que a gente, mesmo discordando, a gente cumpre. Já está na hora da gente fazer as novas regras para a nossa vida. Baseado naquilo que realmente é bom para nós. Ligando as 10 partes do ser, trabalhando todas as necessidades, os desafios, as fraquezas, enfraquecendo as fraquezas, fortalecendo as forças, para melhorar o todo. Que todo? Nós. Para melhorar quem somos. E essa melhoria
ela já começa aqui. O ser sensorial, que são as emoções ligadas a você, e o que você faz disso. Eu espero que a gente faça coisas muito boas.